Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 13 de novembro. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para manter comissão que analisa impeachment de governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O julgamento no plenário virtual da Corte deve ser concluído esta noite. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Supremo mantém validade de norma da Comissão de Valores Mobiliários sobre rotatividade de auditores independentes. Tribunal Superior Eleitoral acerta os últimos detalhes do Centro de Divulgação das Eleições de 2020. Justiça Federal determina que a União pague auxílio emergencial de R$ 1.200 a famílias carentes atingidas pelo apagão no Amapá. A maioria do Supremo já votou a favor da manutenção da Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que analisa o processo impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. O julgamento deve ser concluído ainda hoje. Wilson Witzel é acusado pelo Ministério Público Federal de comandar um esquema de corrupção na área de saúde do Estado. O político foi afastado do cargo em agosto pelo Superior Tribunal de Justiça. No mês seguinte, os deputados estaduais decidiram pela continuidade do processo de impeachment contra o governador. No Supremo, a defesa de Witzel alega irregularidades no andamento do processo e na formação da comissão especial que analisa o caso na Assembleia. Uma delas seria que a regra de proporcionalidade partidária não foi respeitada. O primeiro a votar foi o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes. No relatório, o ministro disse: "Não me parece que o ato do presidente da Assembleia Legislativa tenha desrespeitado o texto constitucional ou mesmo a legislação federal, pois refletiu o consenso da Casa Parlamentar ao determinar que cada um dos partidos políticos, por meio de sua respectiva liderança, indicasse um representante, garantindo ampla participação da maioria e da minoria na comissão especial." O ministro Dias Toffoli discordou. O ministro defendeu a proporcionalidade na formação da comissão especial, por mais pulverizada partidariamente que a Alerja se encontrasse na formação da comissão, e que não se organizasse por meio de blocos de partidos. E acolheu o pedido para a desconstituição da comissão especial e a formação de outra no lugar. Mas a maioria dos ministros seguiu o voto do relator para manter a comissão. O julgamento ocorre no plenário virtual, ou seja, cada ministro vota no próprio computador e insere o voto no sistema eletrônico do Supremo. Não há debate. Mas quando há um pedido de vista de algum ministro, o julgamento vai para o plenário presencial, com todos os ministros reunidos para a discussão. Esse tipo de plenário está sendo feito no momento por videoconferência por causa da pandemia de coronavírus. Ainda sobre o governador afastado do Rio de Janeiro, a Justiça Estadual negou o pedido de Wilson Witzel para retornar ao Palácio das Laranjeiras, a residência oficial do chefe do Executivo do Estado. A defesa de Witzel alega que ele e a família correm risco de vida no bairro do Grajaú, na zona norte da capital fluminense, onde o governador afastado mora atualmente. Para o desembargador Antônio Iloísio Bastos, Witzel não apresentou provas de que existe perigo concreto e iminente contra a vida dele e de sua família, e que mesmo se fosse esse o caso, o problema poderia ser remediado sem necessariamente o uso e ocupação do Palácio das Laranjeiras. Em sessão virtual, o plenário do STF proibiu o reajuste em benefício social do Amapá indexado ao salário mínimo. Os ministros mantiveram, no entanto, a validade da lei estadual que criou o programa Renda para Viver Melhor. A lei questionada é de 2011 do estado do Amapá, que criou o programa social Renda para Viver Melhor. A norma fixou em 50% do salário mínimo vigente o valor do benefício para famílias em situação de pobreza. Em 2012, o então governador Camilo Capiberibe ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo. Ele sustentava que o projeto que deu origem à lei foi de iniciativa parlamentar e que o veto total do Executivo foi derrubado pela Assembleia Legislativa. Por unanimidade, prevaleceu o voto do relator ministro Marco Aurélio, que conferiu interpretação conforme ao trecho da lei que vincula o benefício ao salário mínimo, para entender que pode ser usado como parâmetro inicial, mas eventuais reajustes devem ter disciplina própria.
Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a validade de norma da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, sobre a rotatividade de auditores independentes. A CVM proíbe a prestação de serviços dos auditores independentes, tanto pessoa física quanto jurídica, por prazo superior a 5 anos consecutivos para um mesmo cliente, com a exigência de um intervalo mínimo de 3 anos para sua recontratação. Para a Confederação Nacional do Comércio, autora da ação apresentada ao Supremo, essa restrição seria inconstitucional, contrária aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade de exercício de qualquer profissão ou atividade econômica. No processo, a CVM defendeu que a prestação de serviços de auditoria para um mesmo cliente por prazo longo pode comprometer a qualidade do serviço ou mesmo a independência do auditor na visão do público externo. Em julgamento virtual, a maioria do plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, para negar a ação. Segundo o ministro, a rotatividade dos auditores independentes não inviabiliza o exercício profissional, mas regulamenta a atividade com base em decisão técnica adequada à área econômica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, votou a favor de que seja concedido mandado de segurança a um advogado que teve o perfil bloqueado em rede social do presidente Jair Bolsonaro. O caso é julgado no plenário virtual e os demais ministros têm até o próximo dia 20 para votar. O mandado de segurança foi impetrado por um advogado que teve o perfil bloqueado na conta do presidente da República no Instagram. O episódio ocorreu em maio deste ano, após o advogado fazer um comentário numa postagem de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o advogado disse que o chefe do Poder Executivo queria intervir na Polícia Federal para interesse próprio e dos próprios filhos. Em decisão proferida no plenário virtual, o ministro Marco Aurélio, relator do caso, destacou que não cabe ao presidente da República avocar o papel de censor de declarações em mídia social ao bloquear perfis de usuários. Disse ainda que as mensagens publicadas pelo presidente não se limitam a temas de índole pessoal, íntima ou particular. Dizem respeito a assuntos relevantes para toda a coletividade. Para o ministro Marco Aurélio, no entanto, a atuação em rede social de acesso público pelo presidente revela, sim, ato administrativo praticado no exercício do poder público e que, diante disso, é cabível o mandado de segurança. No processo, a União argumentou que o presidente exerceu seu direito constitucional de manifestação no âmbito de uma conta privada regida por regras que permitem o bloqueio de acesso de terceiros. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o mandado de segurança. Os ministros do Supremo têm até o dia 20 de novembro para proferir seus votos. O ministro Marco Aurélio também negou a realização de procedimento para comprovar a insanidade mental de um homem denunciado por contrabando de cigarros do Paraguai. Em um habeas corpus, a defesa do acusado pediu ao Supremo Tribunal Federal realização de perícia para comprovar dependência química de cocaína. O pedido já havia sido negado em primeira e segunda instâncias e no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados alegaram violação do direito à ampla defesa e ao contraditório. O Código Penal considera inimputável a pessoa que comprovar incapacidade mental para entender que cometeu um crime. Se isso for comprovado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Ao negar o pedido, o ministro Marco Aurélio argumentou que o chamado incidente de insanidade mental só é válido se for para comprovar que o acusado estava sob efeito de drogas em todos os momentos em que o delito foi praticado. Como os crimes foram cometidos de forma continuada, não seria possível considerá-lo incapaz neste caso. E no próximo bloco, pesquisa inédita mostra panorama das notícias falsas que questionam a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Voltamos já. Uma Constituição que traz no seu texto valores tão importantes construídos durante a história da civilização é uma Constituição que temos que defender sempre, nos unirmos na sua defesa, especialmente nos momentos de dificuldade como este que estamos vivendo e provavelmente viveremos assim que a pandemia acabar.
Domingo, os eleitores de mais de 5.000 municípios vão escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores. Neste ano atípico em função da pandemia, as eleições também serão diferenciadas. O Tribunal Superior Eleitoral organizou um protocolo sanitário para evitar a contaminação pelo coronavírus. Veja agora na reportagem da repórter Daniela Ramalho todos os cuidados que você deve tomar na hora de votar. São quase 148 milhões de eleitores aptos a votar. Em tempo de pandemia, uma série de regras deverão ser seguidas no dia da votação. Eleitores ou mesários que estiverem com febre no dia da votação ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 14 dias anteriores à data da eleição deverão ficar em casa. O TSE recomenda que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar presença. O horário foi ampliado, será de 7 da manhã às 5 da tarde. O Tribunal Superior Eleitoral priorizou o horário de 7 às 10 para os idosos. O uso de máscara é obrigatório e o contato físico com outras pessoas deve ser evitado. Não poderá comer ou beber na fila de espera. Será distribuído álcool em gel em todas as sessões para que o eleitor limpe as mãos antes e depois de votar. Será exigido o distanciamento de 1 metro entre as pessoas. Desde o início do mês, a campanha Vote com Segurança está sendo veiculada nas TVs e nas rádios. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Ao entrar na sessão eleitoral para votar, não haverá a identificação biométrica. O eleitor deverá mostrar um documento para o mesário, que pode ser o título de eleitor, o e-título pelo celular ou um documento com foto. Se o mesário precisar, ele poderá pedir que o eleitor abaixe a máscara para fazer a identificação. Esse protocolo de segurança é focado em 2 frentes, eleitor e mesário. Para chegar até essas determinações, uma série de reuniões foram feitas com especialistas dos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e técnicos da Fundação Oswaldo Cruz. O TSE contou com doações para as eleições: 2 milhões de frascos de álcool em gel, 8 milhões de máscaras, 2 milhões de protetores faciais, 500 mil canetas esferográficas, 2 milhões de adesivos para marcação no chão para distanciamento nas filas e outros materiais necessários para prevenir o contágio pelo novo coronavírus nos locais de votação. Asseguro que tudo o que é possível fazer para minimizar riscos está sendo feito com essa quantidade de equipamentos de proteção. Quase tudo pronto para as eleições municipais de 2020. O centro de divulgação já foi montado no térreo do Tribunal Superior Eleitoral e também vai cumprir todos os protocolos de saúde e os cuidados sanitários. O planejamento seguido com sucesso e a estrutura já pronta. Nesta tarde, a equipe de limpeza deu aquele retoque caprichado. O centro de divulgação dessas eleições de 2020 foi montado no térreo do prédio do TSE, sob o pilotis. Sem paredes, a circulação natural do ar diminui bastante qualquer chance de contaminação. Quase 300 profissionais da imprensa vão acompanhar daqui a votação e a divulgação dos resultados. Por isso, a exigência de tanto espaço para evitar aglomeração. O principal desafio é colocar a estrutura, que é enorme, né? Que estava prevista para o 3º andar, aqui no pavimento térreo. Nos canais oficiais da Justiça Eleitoral vão ser 15 horas de transmissão sem interrupção dessa cobertura jornalística do primeiro turno no domingo. Começa às 6h45 da manhã na TV Justiça e também no canal do TSE no YouTube. Às 2 da tarde, há uma entrevista coletiva marcada com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, para avaliar o andamento da votação em todo o país. E às 8 da noite, outra coletiva marcada, provavelmente já com o resultado concluído no país inteiro. E se imagem é quase tudo numa cobertura jornalística, no tribunal foram instalados telões, onde a imprensa vai ficar. E outro telão gigante na frente do prédio, com 18 metros de altura. O apoio para instalar o equipamento veio de 10 associações da magistratura.
O Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, lançou esta semana uma pesquisa inédita com o objetivo de mostrar o panorama das notícias falsas que questionam a integridade do sistema eleitoral. Segundo o estudo, que analisou mais de 3.000 conteúdos relacionados ao pleito nacional, o tema com maior engajamento, tanto no Facebook quanto no YouTube, entre 2014 e 2020, foi o questionamento sobre possíveis fraudes nas urnas eletrônicas. A pesquisa vai ajudar o TSE no enfrentamento à desinformação eleitoral. Ministros do Superior Tribunal de Justiça determinaram a participação da União e da Agência Nacional de Saúde em ação que discute a cobertura de urgência por planos de saúde. A quarta turma do STJ entendeu ser necessário que a União e a ANS façam parte de uma ação civil pública, onde o Ministério Público do Rio de Janeiro questiona a legalidade da Resolução 13 de 1998 do Conselho de Saúde Suplementar, que regulamenta a cobertura do atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde. A decisão foi por maioria de votos e, como consequência, o colegiado anulou a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na ação civil pública ajuizada contra algumas operadoras de planos de saúde, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusa empresas de infringir a Lei 9.656 de 1998 ao negarem cobertura em situações de urgência e emergência com base na resolução do Conselho de Saúde Suplementar. A resolução prevê que o plano ambulatorial deverá garantir essa cobertura limitada às primeiras 12 horas de atendimento. Do outro lado, as operadoras questionam a ausência da União e da ANS na ação e afirmam que a própria lei prevê prazos de carência superiores a 24 horas para procedimentos que não envolvam risco imediato de vida ou lesão irreparável. Em primeiro grau, o juiz reconheceu a ilegalidade da resolução e o Tribunal de Justiça Fluminense manteve a decisão, além de declarar desnecessária a participação da ANS na ação. No julgamento do recurso especial no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão fundamentou a atuação da ANS como litisconsorte, necessária em ações nas quais se discutem normas regulatórias, devendo, portanto, participar do polo passivo ao lado de empresas acionadas pelo Ministério Público. O voto foi seguido pela maioria da turma, que determinou ainda o encaminhamento do processo para a Justiça Federal no Rio. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a suspeição de uma testemunha que já havia ajuizado a ação contra a empresa ré no processo. A turma entendeu que não existiu troca de favores no caso e, portanto, é válido o testemunho. A reclamação trabalhista foi ajuizada por uma operadora de máquinas contra uma indústria de produtos gráficos em Guarulhos, São Paulo. A empregada pediu o pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais e apontou como testemunha uma pessoa que já havia ajuizado ação semelhante contra a mesma empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que essa pessoa indicada não teria isenção de ânimo necessária para o depoimento e, ao prover o recurso, caracterizou a suspeição da testemunha. A empregada, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado em sessão telepresencial pela sexta turma do TST. O relator, ministro Augusto César, explicou que, de acordo com a súmula 357 do TST, o fato da testemunha já ter ajuizado a ação contra a mesma empresa não a torna suspeita. Por unanimidade, os ministros decidiram pelo retorno do processo ao TRT para que o depoimento da testemunha seja levado em conta no julgamento. E veja a seguir, a Justiça Federal determina que a União pague auxílio emergencial de R$ 1.200 a famílias carentes atingidas pelo apagão no Amapá. Em instantes. A importância da Constituição Federal no ramo de atuação é prestigiar o princípio da isonomia, da impessoalidade na disputa do livre acesso ao cargo ou emprego público. O direito constitucional também vem proteger os mais necessitados, aqueles que necessitam de ações afirmativas para ingressar no emprego público, como, por exemplo, os portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, os cotistas. A
Justiça Federal no Amapá determinou que a União pague auxílio emergencial a famílias carentes afetadas pelo apagão no estado. O governo federal tem 10 dias para viabilizar o pagamento, que deverá ser feito em 2 parcelas mensais de R$ 600 a residentes nos 13 municípios que sofrem com a falta de energia elétrica desde terça-feira da semana passada. A decisão é do juiz João Bosco da Silva, que também estendeu por mais 7 dias o prazo para que a empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. restabeleça de forma integral o fornecimento de energia elétrica no estado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconhece isenção fiscal ao SEBRAE, levando em conta a natureza do serviço social prestado pelo órgão. Uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em 1972 para oferecer suporte aos pequenos negócios. Esse é o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Como foi criada por lei como uma instituição de natureza beneficente, goza de isenção fiscal e não precisa de certificado específico para ter imunidade tributária. Mas o SEBRAE, no estado do Ceará, estava sendo cobrado e decidiu entrar com uma ação na Justiça para afastar a exigência de pagamento das contribuições sobre Seguridade Social, como o PIS, Salário Educação e a contribuição previdenciária patronal. Alegou ter imunidade tributária por ser um serviço social autônomo sem fins lucrativos, pertencente ao Sistema S. Pediu para afastar a necessidade de apresentação do certificado específico e solicitou ainda a devolução dos valores recolhidos nos últimos 5 anos. Já em primeira instância, a Justiça Federal no DF atendeu aos pedidos, considerando a isenção conferida pelos artigos 12 e 13 da Lei 2.613 de 1955. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região após recurso da União. A apelante sustentou incompatibilidade de tais artigos com a Constituição Federal. O relator, juiz federal convocado Marcelo Albernaz, destacou que o SEBRAE tem natureza de entidade beneficente decorrente da própria legislação, visto que foi criado por lei. A 7ª turma do tribunal entendeu que a isenção fiscal ampla concedida às entidades do Sistema S também deve ser estendida ao SEBRAE pela natureza do serviço social prestado e negou a apelação da União. O homem acusado de pedofilia teve direito ao esquecimento negado pela Justiça do Distrito Federal. O autor pedia que as informações que mencionassem o crime e o nome dele fossem excluídas de sites de jornais e redes de rádio e TV. De acordo com o Ministério Público, ele mantinha imagens e vídeos pornográficos com crianças em mídias digitais. O homem nega os crimes e argumenta que sofria de transtorno compulsivo e ansiedade generalizada, o que o levava a acessar e armazenar o conteúdo em tela. Por maioria, os desembargadores da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entenderam que o direito ao esquecimento impõe uma proibição a fatos ocorridos em um passado distante, o que não é o caso envolvendo o autor, já que a denúncia contra ele é de 2015. O Ministério Público Federal cobrou explicações do comandante e diretor de ensino do Colégio Militar de Porto Alegre sobre as denúncias de que professores estariam sendo proibidos de tocar em determinados assuntos em sala de aula. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão abriu um inquérito para investigar a denúncia de que, durante uma reunião em fevereiro de 2019, na auditória do Colégio Militar de Porto Alegre, os professores foram orientados a não abordarem alguns temas em sala de aula. O Ministério Público Federal quer saber quais eram os assuntos proibidos e as possíveis punições que seriam aplicadas aos docentes caso eles não respeitassem a determinação. O comandante do Colégio Militar de Porto Alegre tem 10 dias para responder aos questionamentos. Se ele não se manifestar, o MPF pode entrar com uma ação na Justiça. 7 partidos entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que a Corte obrigue a União e órgãos competentes a executarem de maneira efetiva o plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. De acordo com as legendas, a União tem inviabilizado a atuação dos órgãos federais encarregados da fiscalização e da proteção ambiental. Os partidos pedem que até 2021 sejam reduzidos os índices de desmatamento na Amazônia Legal e em terras indígenas e unidades de conservação, conforme dados oficiais do INPE. A relatora da ação no STF é a ministra Rosa Weber. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.